Vamos ler, que vai dar um insight bem interessante. Então, eu queria pedir que todos abrissem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. E eu vou ler rapidinho aqui a história, começando no versículo 13. Essa história aqui é do caminho de Emaús. Então, foi logo depois que Jesus morreu. Jesus passou pela cruz e os discípulos estavam todos tristes porque Jesus tinha morrido. E eles tinham praticamente esquecido o que iria acontecer depois. Então, você via uma tristeza muito grande no povo de Israel em geral, que acreditava em Jesus. Então, começando aqui no capítulo 13, eu vou ler rapidinho aqui. Naquele mesmo dia, 2 estavam indo para o povoado chamado Emaús, que ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Os discípulos o viram, mas, por qualquer razão, não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: "Você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" "O que foi?" ele perguntou. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" responderam eles. Esse homem era profeta e também considerado por Deus e por todo o povo como poderoso em atos de palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperamos que fosse ele o profeta que iria liberar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que isso aconteceu e nada. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram admirados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram de fato que aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse: "Como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era isso que o Messias precisava sofrer e assim receber de Deus toda a glória." E passou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas, que falavam dele, começando com os livros de Moisés e escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez com quem que ia mais longe, mas eles insistiram para que ele ficasse e disseram: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2 discípulos. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu e deu o pão a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu. Então disse ao outro: "Não parecia que nossos corações queimavam dentro do peito quando ele nos falava a estrada e nos explicava das Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos com outros. Esses diziam: "De fato, o Senhor ressuscitou. Simão viu o Senhor." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Essa história é muito interessante porque a gente vê vários pontos diferentes aqui. Hoje eu tenho alguns pontos que eu queria meio que destacar dessa história. E o primeiro ponto que a gente vê aqui a gente às vezes esquece que Jesus ele é atraído por nossas conversas. Se a gente ler aqui no capítulo 14 e 15, no verso 14 e 15 do capítulo 24, diz assim: esses discípulos estavam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Então, assim, a conversa entre esses 2 discípulos é uma conversa do que tinha acontecido antes, que Jesus tinha morrido e que tudo que tinha acontecido como ele era profeta, que eles esperavam que Jesus era para ressuscitar, mas eles não sabiam. Então, por causa disso, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com ele. Então, quão importante é as nossas conversas com outras pessoas? O que nós conversamos com as pessoas, isso irá atrair ou afastar a Jesus de nossas vidas. Diretamente relacionado com o que diz em Mateus 18,
20. Quem quiser abrir a Bíblia em Mateus 18, 20, lá diz assim: porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, nós temos vários tipos de conversas. Então, quando nós estivermos conversando com nossos amigos, nossos irmãos, nós sempre temos que pensar umas coisas, né? Essas conversas é uma conversa espiritual. Estamos conversando de coisas que vêm do céu. Essas coisas são coisas que constroem nosso caráter, são coisas que beneficiam o nosso caráter e faz que nós possamos crescer espiritualmente. E essas conversas também fazem que nós levamos a Cristo às outras pessoas. Isso é muito importante pensar porque alguns meses, acho que 2 meses atrás, eu fui fazer parte de um retiro da escola que eu tô fazendo o curso. E eu achei muito interessante, porque assim, eu não falei nada de Jesus, eu não falei nada para ninguém de religião, ou de que eu sou adventista, nada. Mas eu chegava assim perto das pessoas, aí vinha pessoa assim, mais de duas ou três pessoas, falando assim: nossa, você é uma pessoa diferente, você não é igual que todo mundo está aqui. E foi interessante porque, tipo, eu não me sentia muito diferente também, porque eu já me sentia, tipo, eu tenho minha comunhão com Deus, eu tenho tudo isso, mas eu não estava tentando pregar uma mensagem, mas as pessoas viam Deus, sentiam Deus junto, porque sabia que a conversa que você tem com as pessoas, você sabe o espiritual que você apresenta às pessoas, isso faz uma diferença e elas percebem. Isso é muito importante. Então, as conversas que nós temos que ter com as pessoas que não são cristãs têm que ser diferentes. Elas têm que ter essa vontade de querer mudar a conversa delas porque você está perto. Isso já aconteceu várias vezes, quando alguns de nós estamos chegando perto de pessoas de escola, assim, meio que muda a conversa por causa que elas sabem que você não é igual a elas, você tem alguma coisa diferente. E nós temos que oferecer esse ambiente diferente às pessoas. Então, isso era uma das coisas que mostra aqui nesse capítulo, nesses versículos. Nós temos que ter nossa conversa de coisas do céu, de coisas que aconteceu no passado, que Deus morreu, que ressuscitou, para que Deus também possa estar perto de nós e fazer parte de nossas vidas. Então, continuando aqui, quais tem sido o nosso tipo de conversa ultimamente? Às vezes aqui no sábado mesmo eu me pego meio conversando de coisas mundanas, né? No sábado a gente vê amigos e irmãos que nós não vemos há muito tempo, então a gente meio que conversa de coisa que não deveria. E mais para frente nós vamos começar um pouco sobre o sábado, então é importante lembrar dessas coisas, que nós estamos na presença de Deus e que Deus vai estar conosco se nós estivermos falando das coisas celestiais. Mas como atraímos a presença de Deus? 1 Coríntios 10, 31, quem quiser abrir lá. Eu já marquei aqui para dar mais rápido. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isso inclui nossas conversas. Nós temos que fazer, tudo que nós formos fazer tem que ser para a honra e glória de Deus. Para que Jesus possa estar presente, para que Jesus possa estar em nossa presença, precisamos falar sobre coisas espirituais. Então, continuando nessa história, né, nós vimos então que esses dois discípulos estavam seguindo o caminho de Emaús. Então, no capítulo 17 e 18, Jesus entra, né, em cena assim, ele pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Às vezes nós, como esses dois discípulos, a gente está olhando para o chão. A gente não vê, a gente não olha para cima, a gente não consegue ver que Jesus está do nosso lado. Se a gente tem essas conversas espirituais, mas continuando olhando para o chão, Jesus vai estar do nosso lado. Mas a gente não vai perceber a presença dele, porque estamos sempre focados para o chão, com as nossas tristezas e nossos vários problemas da nossa vida. É possível ter a presença de Jesus em nossa vida e mesmo assim estar desanimados. Isso foi dito no fim dos tempos, iria acontecer. Nós teremos a passar por aflições, desânimos, tristezas, mas que Jesus sempre estaria do nosso lado. Eu queria pedir aqui para o Marcos colocar o primeiro slide que eu tenho aqui.
Esse daqui está no Desejado de Todas as Nações, capítulo 13, na página 703. E aqui a Ellen White aqui fala um pouquinho do que estava acontecendo nesse momento em Emaús, a caminho de Emaús. Eu vou ler a primeira parte aqui que diz: Não haviam andado muito quando ele juntou um estranho, mas tão absorvidos se achavam em sua negra decepção, e que não observaram muito. Então aqui a gente vê que eles estavam tão grande depressão e uma escuridão tão forte que eles não perceberam que Jesus estava perto. Eles só perceberam que tinha alguém, mas não sabiam quem que era. Não é errado se sentir triste nem para baixo, mas é errado fazer coisas que nos deixa triste para baixo. Então a gente tem que pensar o que em nossas vidas nos traz esses momentos de dificuldade, de depressão. Eu acho que esses últimos tempos a gente tem visto muito, pelo menos principalmente para mim, coisa de mídia social, coisa de news, né, de notícias. Essas coisas, quando a gente foca muito nisso e gastamos muito tempo nessas coisas, parece que nos deixa mais para baixo do que nos deveria levantar. E então a gente tem que perceber essas coisas para que nós possamos afastar dessas coisas. Não é errado ter o uso de social media, não é errado de escutar jornal ou notícias, mas a gente tem que ter esse equilíbrio e saber o que é certo, o que é errado, o que é bom escutar, o que não é bom escutar, o que é bom ver, o que não é bom ver. Isso vai fazer muita diferença no que nós sentimos, o nosso emocional. Então, todos passamos por dificuldades. E Jesus, principalmente, passou por dificuldade. Se nós formos a Mateus 26, 38, Jesus ali fala que ele passou por uma dificuldade muito forte, um pouco antes de ele ser crucificado. Mateus 26, 38 diz: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Então, assim, Jesus passou por uma tristeza tão forte que eu acho que era tipo uma depressão, porque era uma tristeza que ele pensava assim que ele ia morrer, de tão triste. Isso nos dá uma paz, porque nós às vezes também passamos por essas tristezas, mas sabendo que Jesus também passou por isso e conseguiu vencer, nós também conseguimos vencer. Então, continuando aí no verso, Ellen White comenta assim: continuaram em sua conversa, estrenando os pensamentos do seu coração. Racionavam sobre as lições de Cristo, que Cristo lhes dera e que parecia incapazes de compreender. Então, a gente nem sempre entende por que a gente passa por provações que nós passamos. Então, é importante que mesmo sem entender, nós fazemos a coisa certa. Eu tenho uma experiência muito interessante que eu passei um tempo atrás, depois que eu me formei na universidade. Eu me formei da universidade, eu tinha conseguido um trabalho logo depois para começar, né? Então nesse trabalho eu comecei. Esse trabalho foi assim, eu tive que ir para North Carolina, passar umas 6 semanas lá para treinamento. Então eu fiz o treinamento com o pessoal que hired me, né? Que me chamou para trabalhar. E depois desse treinamento eles iriam me ver onde que eu encaixaria melhor. E assim, quando você faz uma entrevista, normalmente quando você é adventista, sim, você faz uma entrevista, você fala: eu não posso trabalhar no sábado, tenho isso, mas se precisar trabalhar no sábado, eu não vou poder aceitar, eu tenho que fazer essa troca. Eu falei isso na primeira entrevista que eu tive, mas só que depois do treinamento, o que aconteceu foi, a gente teve que ir para os times que eles colocavam. Então, assim, eu não tive nem entrevista com outro time, então eles me colocaram nessa outra equipe. Aí tá, comecei a trabalhar, foi tudo, aí depois chegou um dia que o meu novo chefe falou assim: a gente tem que colocar a 24/7, né? Porque eu sou negócio de IT, tecnologia, então você tem que ficar sempre 24/7 on call. Aí eu falei: não, sábado, eu tinha até falado pro pessoal lá, sábado eu não posso, mas eu posso trocar sábado, domingo e tudo. Aí ele falou assim: ok, então tá, acha alguém para você trocar sábado, domingo, mas tem um sábado por ano que você tem que vir, tem que fazer parte do treinamento, do curso, e então se você não vier, você não precisa nem vir na segunda-feira depois. Aí ainda faltava umas 6 meses, 7 meses. Aí você fica assim, né? Caramba.
complicou agora, né? Porque eu tinha escolhido essa companhia porque era mais perto daqui. Tinha outra companhia que eu também podia trabalhar, que era em Austin. Mas eu falei, não, eu quero ficar nessa companhia que é mais perto da igreja, mais perto da família, então eu posso trabalhar mais com a igreja e tudo. Aí depois eu fiquei pensando, nossa, por que será que aconteceu isso, né? Mas em Salmos 23, 4, lá Davi diz assim, mesmo que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então esse momento foi que eu lembrei desse verso e mais outros versos que Deus tinha prometido, a promessa dele. Então eu comecei a pedir que Deus pudesse guiar o meu caminho nesse momento. Mas continuando então na história de Emaús, né? Nós estamos então em Emaús, Jesus apareceu para eles e Jesus começou a fazer pergunta para eles, né? O que tinha acontecido. Então logo depois esses discípulos começaram a comentar. Jesus falou, o que foi? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Esse homem era profeta e também considerado por Deus e por todo o povo como poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Eu achei interessante esse finalzinho desse verso, que diz assim, nós esperamos que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Então aqui a gente vê começou uma dúvida na mente deles. Por causa das dificuldades que eles estavam passando, eles começaram a questionar a Deus. E várias vezes nós também passamos pela mesma coisa, né? Nós passamos por coisas que nós não sabemos por que está acontecendo. E logo em mente assim, vem assim, por que Deus que o Senhor está deixando acontecer isso na minha vida? Coisas que acontecem em nossas vidas e não entendemos por quê, e questionamos a Deus se que Deus prometeu realmente será cumprido. Mas a pergunta aqui então fica, por que nós passamos por provações? Todo mundo aqui, acho que todo mundo já passou por algum tipo de provação, ninguém acho que é isento de provação, né? Então, é importante saber por que nós passamos por provações. No Ellen White, no maior discurso de Cristo, ela diz assim, as provações da vida são obras de Deus para remover do nosso caráter impurezas e arrestes. Sem mudança de caráter, não iremos... Essa daqui sou eu dizendo. Sem mudança de caráter, nós não iremos poder estar com Cristo no céu, porque para que nós possamos ir para o céu, nós precisamos ter uma mudança de caráter, começando aqui na terra. E essas provações que Deus nos dá são tentativas para que Deus nos ajude a mudar nosso caráter. Sem essa mudança de caráter, sem as provações, nós não iremos alcançar a santificação. Então, continuando no próximo slide aí, Marcos, por favor. Ellen White diz assim, eu acho que já mudou ou não? Próximo slide. Não sei se está aqui, mas eu vou ler aqui. Testemunhar-lhes a dor, compreenderá as contraditórias ideias que lhes traziam à mente e o pensamento. Pode ser esse homem que consentiu em que assim se humilhassem ser a Cristo? Nós questionamos porque às vezes a gente pensa que Deus não tem o poder, a gente pensa que Deus não tem o poder de fazer as nossas vontades, resolver nossos problemas, né? Então a gente pensa realmente Deus realmente é Cristo, ele é quem realmente diz que seja. Jesus, ele entende as nossas aflições, ele entende as nossas dificuldades, mas também ele não nos julga. Ele entende porque ele morou aqui na Terra, ele sabe que nós passamos por dificuldades, então ele consegue se relacionar com a gente por causa disso. Ele também tenta nos confortar. E em Tiago 1, 2 a 4, lá diz assim, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, assim, cada vez que nós passamos por provações, dificuldades, cada vez que nós temos fé
e conseguimos vencer essas provações, isso cria uma perseverança mais forte em nós. E depois, no futuro, quando vem mais coisas que Deus permite que nós passamos, nós temos mais fé, mais perseverança para também vencer essas próximas coisas. Então é importante a gente ter isso em mente. As provações são para elevar e melhorar nosso caráter. Aflições produzem perseverança se vencemos com fé. Então, no desejado de todas as nações, Marcos, se você puder achar aqui aí para mim, não sei qual que está no slide, mas diz assim: Jesus sabia que o coração deles lhe estava unido pelo amor e almejava enxugar todas as lágrimas, e enchê-los de alegria e contentamento. Deveria, porém, lhe dar-lhes lições de que nunca haviam de esquecer. Então, era a propósito de Deus para que eles passassem por isso, e ele não queria confortar ele, não queria mostrar que Jesus estava do lado deles, porque eles queriam que eles aprendessem uma lição, que eles nunca mais iriam esquecer. Então, enquanto Jesus se entristece com nossas tristezas, ele nos deixa passar por provações para que nós possamos entender essas lições que ele tem para nós e para mudar o nosso caráter. Então, nesse trabalho, né, eu tive que ter uma decisão, escolher o que eu iria fazer, mas teria que ter fé. Eu tinha que meio que ter um momento meio com Deus, passar em oração para entender o que Deus queria para mim, né, nesse momento do trabalho. Eu orei e chegou esse dia, no sábado, eu não fui, eu fui para a igreja. E chegou na segunda-feira, então, aí eu só fui lá mesmo para devolver as coisas assim do trabalho, e ficou por isso. Então, foi uma aprovação muito forte, principalmente porque eu senti que Deus tinha me guiado para esse trabalho, mas eu fiquei assim, nossa, por que se Deus me guiou para esse trabalho, por que está acontecendo isso? Então, a gente, às vezes, acontece isso, a gente perde, a gente pensa que Deus vai fazer alguma coisa para assim, não, deixa, ele vai fazer alguma coisa. Já chega no dia, assim, segunda-feira, eles vão assim, não, pode vir, não tem problema não, mas acabou perdendo e a gente, às vezes, pensa que a gente esquece das promessas de Deus. A gente esquece que quando a gente é fiel, Deus também, ele é fiel conosco. Então, continua, né? As promessas de Deus, a gente esquece. Então, a gente vê isso também nos versículos 21 a 24 de Lucas, capítulo 24, que diz assim: nós esperávamos que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram admirados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram os anjos que estavam afirmando que ele estava vivo. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo, e viram que de fato isso aconteceu e que as mulheres disseram, mas não viram a Jesus. Então, assim, eles sabiam das promessas de Deus, sabia que Jesus falou assim que ele ia ressuscitar no 3º dia. Eles viram também que eles escutaram os testemunhos das mulheres que falaram que depois foram ver Jesus, mas não estavam mais lá, e apareceram anjos para elas falando que Jesus tinha ressuscitado. E mesmo assim, eles estavam ainda em dúvida. Eles estavam com perguntas e estavam tristes. E isso é interessante porque mesmo quando a gente está muito para baixo, parece que a gente não consegue ver o big picture. A gente não consegue ver a proposta e a promessa que Deus tem e que Ele já tinha dado para nós no passado. Então, e aqui fala que viram tudo isso, mas não viram a Jesus, né? Então, a gente fica meio que cego nos nossos olhos espirituais. A gente vê tudo isso acontecendo, mas a gente não vê Jesus atrás de tudo isso. E o desejado de todas as nações, também tem um slide aí, se conseguir achar, Marcos, que diz assim: é estranho que os discípulos não se lembrassem das palavras de Cristo e não compreendessem que ele predissera os acontecimentos de que desenrolariam. Não percebiam que na última parte da sua vida, da sua predição, se verificaria do mesmo modo que a primeira, e que o 3º dia ele ressuscitaria. Então, eles estavam já no 3º dia, e mesmo assim, eles escutando o anjo falar escutando as mulheres falarem que o anjo apareceu para elas e falando que ele ressuscitou, lembrando que era o 3º dia, ainda assim eles ficavam com dúvida e não lembravam que Jesus realmente ia ressuscitar, da promessa dele. Então, assim, quando nós estamos muito tristes, é muito fácil de esquecer do que Deus tem prometido para nós.
nós envolvemos de tantas coisas nossas dores, que mesmo pode aparecer anjos na nossa frente, que nós, às vezes, não iria dar esperança em nossas vidas. Então, no trabalho, né, eu estava pensando nessas coisas, e eu li um verso em Isaías 58, 13 e 14. Quem puder abrir nesse verso, é um verso muito bonito, que traz esperança em nossas vidas. Isaías 58, 13 a 14. E lá diz assim: O Eterno diz: obedeçam às leis a respeito do sábado, não cuidem dos seus negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, dia santo de Deus eterno, que devem ser respeitados. Guardem o sábado, descanso em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao teu antepassado Jacó. Eu, o Deus eterno, falei. Então, essa é uma promessa muito forte, porque ele diz assim: se você for fiel aos meus mandamentos, se você guardar os meus mandamentos, eu também serei fiel com você e te darei tudo o que você precisar, porque eu sou o Deus eterno e prometo isso. E em Deuteronômio 7, 9 diz assim: lembre-se de que o Eterno é o nosso Deus. Ele é o único Deus. Ele é fiel e mantém o seu acordo. Então, assim, nós temos que lembrar das promessas e também lembrar que Deus vai manter o seu propósito, o seu acordo que Ele fez conosco. Então, esses dois discípulos escutaram o testemunho de vários, outros das mulheres e de outras pessoas que viram também o túmulo vazio. Mas eles não conseguiram ver Jesus com esse olho espiritual. Então, na tristeza e na dificuldade, tentamos buscar a Jesus, mas às vezes não encontramos a Jesus. Olhamos para baixo em vez de olhar para cima. Semana passada eu fui num congresso que teve, e eu conheci uma pessoa que estava conversando um pouco com ela, e ela estava falando assim que tem muitos problemas. Ela passou por 28 cirurgias diferentes. Acho que 2 vezes ela teve que ser ressuscitada. Ela perdeu a audição de um lado do ouvido, ela tem um tumor cerebral também. E ela falando tudo isso, eu falei: nossa, como que você consegue passar por todas essas coisas e ainda estar assim fiel? Porque você percebe que a pessoa ainda está bem certinha, passando por todas as dificuldades, mas ainda fiel com Deus e guardando as promessas de Deus na vida dela. Aí ela falando tudo isso, assim, ela falou assim que ela pregava nas igrejas, ela ia nas igrejas dar o testemunho dela. Aí eu falei: nossa, interessante, né? A gente às vezes passa por coisa tão pequena, tão pouca, e a gente já perde nosso caminho e se afasta de Deus. Eu sei que eu passei por isso já várias vezes, mas a gente vê pessoas que passam por muito mais que isso, se apegam mais a Deus e têm mais fé em Deus. Então, às vezes, e elas são as pessoas que têm realmente mais fé, essas pessoas que têm uma mudança de caráter mais forte, e essas pessoas são realmente as pessoas que Deus usa para pregar o Evangelho. Então, achei muito interessante. Então, se a gente lembrar das promessas de Cristo em nossas vidas, seguiremos um rumo diferente em meio às provações. Agora, então, assim, a gente vê tudo mais ou menos o lado negativo desses dois discípulos, né, nesse trajeto deles a Emaús. Mas agora o que é interessante é que começa a mudar um pouco a história. A gente vê aqui em Lucas 24, 25 e 27, uma mudança. Então, Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E passou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam sobre dele, começando com o livro de Moisés e os escritos dos profetas. E o desejado de todas as nações, no próximo slide, diz assim: os discípulos codificavam quem poderia ser esse estranho, que lhes penetravam a alma e falava de tal calor, ternura e simpatia. E ao mesmo tempo, com tanta esperança, pela primeira vez depois que Cristo haver sido entregue, começaram a sentir-se esperançosos de novo. Então a gente vê aqui
a gente se sente sem esperança, mas quando nós começamos a ter contato com a palavra de Deus, isso tem uma mudança em nossas vidas. A gente percebe que, assim, que eles não sabiam que era Jesus que estava lá, mas era Jesus que estava falando com eles. E logo depois que Jesus começou a falar essas coisas, eles sentiram essa esperança, essa ternura, esse calor no coração deles. E então a palavra de Deus é a única coisa que nos pode trazer esperança e luz. A gente vê em Salmos 119 a 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, quando está tudo escuro assim, ela traz uma luz em nossas vidas, e isso ajuda a gente a ver melhor qual o plano de Deus para nossas vidas. Quando estamos vivendo momentos escuros, a palavra de Deus traz luz. A palavra de Deus penetra em nossos corações, assim como a palavra de Jesus naquela época penetrou o coração dos discípulos. Aí em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junta as medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus é muito importante em nossas vidas, porque isso traz a esperança para a nossa vida. Jesus, ele não usou a sua aparência para dar esperança a eles. O que ele usou foi a palavra. Então, assim, a gente às vezes não consegue ver a Deus fisicamente, espiritualmente, mas quando a gente tem o contato com a palavra de Deus, a gente consegue perceber a Jesus em nossas vidas. E isso transforma a nossa vida. No próximo slide diz assim: desejar todas as nações, continua. Mas era-lhes necessário compreender os testemunhos dados a respeito dele, pelos símbolos e profecias do Antigo Testamento. Sobre estes devia estabelecer a sua fé. Cristo não operou nenhum milagre para os convencer, mas foi pelo seu primeiro trabalho explicar as Escrituras. Então é importante que nós, antes de qualquer coisa, quando estamos tristes ou cansados, que nós iremos para a palavra de Deus, porque isso nos trará esperança e nos trará mais consolo. Então, vou continuar a história. Estamos já no 5º ponto, e a gente vê, logo depois aconteceu isso, eles sentem esse calor no coração, mas aí eles começaram a já chegar próximo do lugar que eles estavam querendo ir, que era Emaús, a casa que eles estavam. E já estava meio tarde, o caminho era um lugar meio montanhoso, com bastante rios e vales, né? Agora o português e o inglês misturou um pouco. Mas, então era um caminho difícil e já estava ficando escuro. Então esses 2 apóstolos, discípulos, pediram para que Jesus, que não sabiam que era Jesus ainda, pediam para que ele ficasse. Então, capítulo 24, versículo 28 e 29 diz assim: quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez que quem ia para mais longe. Mas eles insistiam com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Isso nos dá uma lição muito grande, porque às vezes a gente pede as coisas para Jesus, mas a gente não insiste. A gente não tem essa insistência para Deus. E quando a gente não tem essa insistência, a gente perde muitas bênçãos que Deus quer nos dar. É interessante a gente ver numa história no Velho Testamento, Moisés, quando ele, logo depois do bezerro de ouro, ele volta lá para cima, né, que ele quebrou os mandamentos com raiva, ele volta lá para o monte e ele tem uma discussão com Deus, que eu não vou ler aqui agora porque é grande, mas ele tem uma discussão com Deus que praticamente assim, que Deus falando que ele ia destruir o povo, que ele não queria mais nada com o povo, mas Moisés pediu, clamou e insistiu com Deus para que ele pudesse ter misericórdia do povo dele, para que não pudesse ser visto como pelos outros povos como Deus mau, ruim. E no final assim do verso de Êxodo 32:14 diz assim: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia fazer do seu povo. Então assim, Moisés insistiu tanto com Deus que Deus ele mudou de ideia, né? Mas assim, ele queria provar a Moisés, ver o caráter dele, ver a insistência de Moisés como líder do seu povo,
para que Deus pudesse derramar as bênçãos para o seu povo. Então, isso também é a mesma coisa em nossas vidas. Se nós passamos por dificuldades, momentos de provações, nós oramos e pedimos a Deus, mas a gente às vezes vê que não tem resposta de Deus, é porque Deus quer que a gente insista, que a gente continue pedindo, continue orando e continue tendo essa assistência com Deus para que a gente possa estar mais perto dEle. E assim Ele possa derramar mais bênçãos nas nossas vidas. Deus, Ele quer derramar bênçãos ao seu povo, mas desistimos muito fácil e perdemos tudo que Ele tem para nos oferecer. Insistir pelo derramamento do Espírito Santo também é importante, porque a gente vê aqui que esses 2 discípulos, eles estavam insistindo para que Jesus entrasse na casa. E a gente vê uma correlation, né, uma correlação entre também a gente pedir e insistir que Deus entre nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo, nós temos que insistir que o Espírito Santo entre em nossas vidas, mude nossas vidas, para que para que nós possamos pregar a mensagem de Deus para o final do tempo. Então, isso aconteceu, né? A gente viu que esses insistiram para que Deus pudesse entrar, que Jesus pudesse entrar na casa deles. Jesus foi lá e entrou. E Jesus entrou na casa e finalmente eles reconheceram quem Jesus era. No capítulo 24, 31 diz assim: depois que Jesus entrou, ele foi lá, ele partiu o pão, e no capítulo 31 diz assim: aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu. Nós, para ter nossos olhos abertos, nós precisamos primeiramente andar com Ele, como nós vimos que os discípulos andaram com Jesus. Nós precisamos estar em contato com a palavra, assim como Jesus estava dando a palavra dele para os seus discípulos. E também precisamos abrir a porta do nosso coração para que Jesus entrasse. E não adianta a gente tentar fazer uma coisa ou outra coisa, porque isso não é o suficiente. A gente pode ver isso no Antigo Testamento, quando tem a gente tem o exemplo dos fariseus, dos saduceus. Eles eram muito bons com a palavra, eles estudavam a Bíblia, eles tinham todo esse conhecimento, mas eles não abriram o coração para Jesus. Eles não tinham esse caminhar com Jesus diariamente. Então, isso fazia diferença. A gente tem toda a sabedoria, mas a gente não ter esse estudo com Jesus, esse estudo da palavra de Jesus em nossa vida, isso não é o suficiente para que nós podemos reconhecer quem Jesus é. Então, voltando um pouco no trabalho que aconteceu, eu tive que sair do trabalho, né? Eu fiquei, acho que 2 semanas num estágio que eu consegui, 2 ou 3 semanas, ou 2 meses, acho que foi 2 meses, num estágio. E eu fiquei assim, orando e pedindo, insistindo para que Deus pudesse também guiar, né? Porque eu não queria ficar no estágio, já tinha me formado, já queria começar minha carreira. E depois de 2 meses, eu estava no penúltimo dia do meu trabalho desse estágio. Eu recebi uma ligação da empresa que eu estou agora. Eles ligaram falando assim: a gente recebeu um currículo seu de 2 anos atrás e agora a gente achou no database lá, então a gente quer fazer entrevista com você. A gente pode fazer entrevista com você amanhã? Eu falei, por favor, né? Porque depois, semana que vem, já não tenho trabalho. Então, aí a pessoa me ligou no dia seguinte e eu já comecei a trabalhar na segunda-feira depois. O que foi mais interessante é que assim, eu tinha deixado um trabalho longe para ficar aqui, para eu conseguir ter esse contato com a igreja, com a família e tudo. Então, o trabalho de Austin, ele pagava um pouquinho melhor, mas eu fiquei aqui, então tive um pay cut, né? Aí, quando eu recebi essa proposta é para a pessoa que já estava na área há 5 anos. Então, o pay grade é já um pouquinho maior. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, se eu tivesse ido no sábado, só um sábado por ano, eu não teria recebido essa bênção, que é aqui, agora eu trabalho em casa todo dia, que agora já não é tão bom, né? Agora já ficou... Mas na época era bem legal. Se trabalhar de casa todo dia e ter muita flexibilidade e ainda receber um pouco mais. Então, assim, realmente, Deus, Ele é fiel. Quando você é fiel nas coisas dEle, quando você guarda os mandamentos que Ele dá, mesmo que demore um pouco, Ele sempre vai fazer a vontade dEle na sua vida. E
mas a gente também tem que dar uma insistência, a gente tem que perseverar um pouco, porque se a gente desistir no meio do caminho, as bênçãos dele não se cumprirão nas suas vidas. Então, a gente tem que reconhecer que Deus está no controle de tudo. Então, e o último ponto é que, depois disso tudo que aconteceu, esses 2 discípulos que estavam em Emaús, Jesus desapareceu. Jesus quebrou o pão, eles reconheceram a Jesus e Jesus desapareceu. Mas eles estavam tão alegres que eles tiveram que fazer alguma coisa. Então, o capítulo 24, no verso 33 e 34, diz assim: Eles se levantaram logo e foram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos, reunidos com os outros. E esses diziam: De fato, o Senhor ressuscitou. Simão viu o Senhor. E no Desejado Todas as Ações diz assim, acho que é um ou dois slides depois disso, diz assim: Mas com essas grandes novas a comunicar, não se podiam sentar e conversar. Desapareceram-lhes a fadiga e a fome. Deixaram a refeição intacta e, cheios de alegria, põem-se imediatamente a caminho outra vez pela mesma estrada por onde tinham vindo, apressando-se para dar aviçareiras novas aos discípulos na cidade. Em alguns lugares o caminho não era seguro, mas pelas partes íngremes, escorregando na lisura das rochas, não veem nem sabem que estão sendo protegidos por aquele que eles viajaram pelo mesmo caminho. Tendo na mão o cajado do peregrino, avançaram sempre, desejando ir mais depressa do que ousaram fazê-lo. Perdem o trilho, mas tornam a encontrá-lo. Correram aqui, tropeçando acolá, vão sempre para frente, tentando bem próximo ao lado, por todo o caminho, o invisível companheiro. Então aqui, assim, eles estavam tão felizes, tão com esperança, que eles tinham passado o tempo todo, o dia inteiro, andando naquela trilha difícil, com fome. Eles tinham quebrado o pão já para comer, mas deixaram o pão lá na mesa e saíram correndo para falar para os outros que Jesus realmente tinha ressuscitado. Então é uma coisa que quando a gente reconhece quem Jesus é, quando Jesus nos dá esperança, isso a gente não consegue deixar dentro de nós. Nós temos que levar essa mensagem para outras pessoas. E então isso que nós vimos, né, nos discípulos, a gente tem que levar a mensagem que nós temos às pessoas, mas só iremos conseguir fazer isso se realmente nós estivermos andando com Deus, se realmente estivermos em contato com a sua palavra e se realmente tivermos a Jesus no nosso coração. Em Mateus 28, 19 a 20, diz assim: Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, só para finalizar aqui, tem um testemunho esse mesmo testemunho do trabalho foi uma coisa que me tocou muito, porque assim, depois disso, Deus foi que me abrindo as portas para fazer outras coisas diferentes, e agora eu também voltei para a escola a fazer uns cursos, e Deus também deu a oportunidade de pregar mais ou menos a mensagem dele, mesmo que fosse não diretamente falando sobre Jesus, sobre a Bíblia, porque é tudo online agora, então é meio difícil você conseguir falar. Mas eu já tive pessoas chegar para mim e falar assim, mesmo por vídeo, falar assim: nossa, a gente percebe que tem uma diferença, né? Então eu queria conhecer mais o que você acredita. Essa pessoa mora distante daqui, ela falou assim que ele vai mudar para Dallas, ele quer fazer parte da igreja, ele quer participar, quer vir e conhecer mais, porque qual que é essa diferença que nós temos que as outras pessoas não têm? Essa esperança que nós temos, que nos traz alegria, nos traz esperança. E as pessoas percebem, mas a gente precisa ter Jesus no nosso coração, nós precisamos convidar que Jesus entre no nosso coração, para que nós possamos também receber a luz e mostrar essa luz ao mundo. Então só para fechar aqui, essa história de Emaús, a gente vê isso acontecendo na nossa vida. Nós, que nem os discípulos, né, nós passamos por momentos difíceis e escuros,
temos dúvidas, temos incertezas, nós esquecemos das promessas de Deus, que Deus tem para nós, mas Jesus sempre está ao nosso lado. E Ele renova nossas forças a cada dia. Ele renova nossas forças quando andamos com Ele, quando estamos em contato com Sua Palavra e quando insistimos pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, reconhecemos a Jesus em nossa vida, levamos a mensagem a todos ao nosso redor e com isso, em breve, Jesus voltará para nos levar para o céu e partir o pão com todos, assim como Ele fez com os discípulos em Emaús. Então, que nós possamos lembrar disso em nossas vidas, que nós possamos sempre pedir para que Deus possa ter esse Espírito, mandar o Espírito para nós em nossas vidas, que nós sempre possamos ter esse contato, essa comunhão com Deus e lembrar das promessas que Ele tem para a nossa vida, para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho a todo mundo na nossa direção. Amém.